Santa noite, queridos e amados combatentes. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje trouxemos um casal. Eu disse, André, hoje eu quero muita gente pra gente passar pelo menos umas 3 horas conversando. Santa noite, minha gente, como vocês estão? É uma alegria estarmos juntos e, como Luíra falou, né? Trouxemos um casal mais que especial, né, pra gente. Já conhecidos, né? Já conhecidos, com certeza. Né? Trouxemos aqui a Aureliana e a Jaissa, que são missionários da comunidade, né? Combatentes raiz do princípio. E deixamos aqui à vontade, se apresentem. Já disse, né? Eles são conhecidos. Com certeza. Um pouco, né? E aí, façam as vezes, se apresentem para os ouvintes, para as pessoas que nos acompanham aqui no podcast Família, no Conversa em Família. Santa noite, Luíra. Santa noite, Hugo. Santa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Santa noite, todo o povo de Deus, todos os combatentes. Meu nome é Jaissa, né, como eles já falaram. Sou missionária da comunidade Missão Resgate, missionária da comunidade de vida, né, há 7 anos. Em novembro do ano passado, completei 7 anos de comunidade de vida, né? E esposa de Aureliano, recém-casada. Esse início é difícil, né? A gente dizer esposa, casada. Encheu a boca essa esposa de Aureliano. Estou acostumando É estranho, com essa história você viu. Casada. Porque antes a gente falava noiva, né? Ah, minha noiva, agora minha esposa, né? Bem diferente agora, né? Santa noite para vocês também, viu, noite. Hugo, Luíra. Santa noite a todos os combatentes que nos acompanham, né? E me chamo Aureliano. Alguns já me conhecem, né? Pelas lives do fundador. Conhecem tocando, cantando, né? Mas nunca falando, assim, exatamente. Eu já estou há mais tempo do que Jaissa, né? Quando ela chegou, já estava na comunidade, né? Esse ano vai completar agora 9 anos que eu sou de comunidade de vida. Conheci a comunidade e já fui ser logo missionário da comunidade de vida, né? Já doei totalmente a minha vida para essa obra e foi graças a essa doação de vida que eu tive a graça de conhecer Jaissa e que hoje, né, nós temos essa graça de ter esse matrimônio, né? Celebrar esse sacramento do matrimônio na nossa vida. Se vocês não sabem, né? Jaissa, ela não é daqui. Como o fundador sempre disse, provavelmente, né? Provavelmente não, vamos ser sinceros. Se não fosse o carisma, nem se conhecer, vocês se jamais conheceriam, né? Eu sou amazonense, né? Mais precisamente, canutamense. Eu acho que eu não sei nem dizer, canutamense. Canutama é um interior lá do Amazonas, bem distante, né? Como o nosso fundador costuma dizer, é mais fácil ir lá para o Japão do que ir lá para Canutama, né? Porque são 4 dias de barco, né? Tem um avião, que são 3 a 4 horas de voo, e depois 3 a 4 dias de barco, né? Então, realmente, se não fosse esse chamado, se não fosse o carisma da comunidade Missão Resgate, jamais, né, que eu teria vindo lá de Canutama para o Ceará, para o Crato, e jamais teria conhecido Aureliano. Então, nós somos frutos do amor de Deus, literalmente. Não, e eu quero pegar esse pedacinho aqui, né, arrancar isso. Para você que está esperando aí os seus 3 pontinhos, né? Como o fundador sempre fala, né? E você que está esperando aí os seus 3 pontinhos, eu observando a Jaissa fala, né? Eu pensando. Para você ver, quando você se coloca, né? Na vontade de Deus, quando você se deixa moldar pela vontade de Deus, tudo acontece, né? Olha aí. O melhor acontece, né? Porque se vocês não tivessem aberto à vontade de Deus, a se entregar esse carisma, né? Totalmente, vocês se entregaram totalmente, né, que são da comunidade de vida, nunca teriam se conhecido. Como aqui a gente sempre fala no programa, eu e o Hugo, se a gente não tivesse se aberto também à vontade de Deus, a gente não teria, né, não estaríamos aqui hoje. Então, você que está esperando seus 3 pontinhos, né, vamos abrir o coração para a vontade de Deus, porque Deus está reservando o melhor para você. Com certeza, né? O primeiro sim foi para Deus. Né? Foi fazendo a vontade de Deus que a gente se conheceu, que a gente namorou, que a gente noivou e que hoje estamos casados.
né? Então, realmente, você que está esperando aí, seu José, você que está esperando aí, sua Maria, os 3 pontinhos, né? Saiba que Deus tem o melhor para você. Basta você se doar, basta você dizer o seu sim diariamente e tenha certeza que o melhor virá, né? E como uma frase que nos acompanhou desde o início do namoro, saiba que com Deus é diferente. Com certeza. E já aproveitando, né? Vocês começam aí a compartilhar, né? Envia aí o aviãozinho. Não pode esquecer. Né? Compartilha para quem está esperando os 3 pontinhos, compartilha para os recém-casados, compartilha para aqueles que têm 50 anos de casado, porque aqui a gente conversa sobre tudo, aqui é em família, né? Desde o princípio do namoro até quando você já tem neto, bisneto, o assunto engloba todo mundo, né? E tem aquela frase, né? Aquela famosa frase que o fundador sempre fala: Deus não demora, Ele capricha. E de fato, né? Depois de tanto tempo esperando a pessoa certa e buscando viver a vontade de Deus, E o tempo certo, né? isso mesmo, porque eu sempre converso com algumas pessoas e eu sempre falo, né? Deus trouxe uma pessoa de tão longe, né? Tão improvável. Tão né? improvável. De fato, né, era algo inesperado, né, que acontecesse esse amor, que surgisse esse amor, né? Mas a gente nunca sabe aonde Deus vai nos levar. Mas quando nós deixamos ser conduzidos pela vontade de Deus, deixamos ser conduzidos pelos planos de Deus, porque os meus planos não era casar com ela e os planos dela não era casar comigo, com certeza. Até pelo o nosso jeito, as nossas personalidades, né? Os nossos gostos não eram os mesmos, né? Então, mas os planos de Deus são esses, né? E quando nós deixamos ser conduzidos pelos planos de Deus, acontece essa graça que aconteceu. E outras graças que vão acontecendo quando nós deixamos que os planos de Deus aconteçam na nossa vida, né? Eu me lembrava quando Jaissa falava, de uma postagem dela, acho que falando da comunidade, falando até desse encontro de vocês, o quanto ela falava do carisma e dessa realidade mesmo, de quão distante esse casamento era, do quão improvável, como a Luíra falava, como a Aurélia falava, e de que ele se realizou. E para o carisma não tem fronteiras, né? O pessoal diz, para o amor não tem fronteiras. E o amor ficou revelado aqui por meio do carisma, né? O carisma uniu vocês numa distância, assim, algo, né, improvável, inimaginável, e que hoje está aqui. Um casamento concretizado, um casamento que foi lindo. Sim. E que está aí O inspirando, padre né? disse que agora a Aureliana tem que aceitar tudo. O jacaré. Tem que trazer todo mundo, né? Só... Tá gravado, né? É. Se Tá Jais registrado. quiser ir lá pro Amazonas, ele agora tem que seguir Jais. Se ela quiser trazer a família, tem que aceitar, né, Jaison? Na hora do casamento eu disse um sim bem forte, né? Todo mundo aplaudiu. Ele disse, vamos ver se esse sim na hora que ela foi, se ela chegasse a ir embora, se você também ia aceitar isso aí, né? Mas de fato é se abrir à graça e à vontade de Deus. Verdade. Nós passamos por muitos desafios, de fato, para chegar até esse ponto, que não é o fim. Muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, eu casei, é o fim. Mas na verdade É só o começo. é só o comecinho começo. bem pequenininho, né? Interessante. Eu conversava isso com o fundador ontem. E eu li essa frase há alguns dias atrás. Vitória é chegada. Vitória não é fim. Né? Porque aquilo que o fundador fala, quando ele fala na música Deus vai além. Eu falo aqui, para quem está no fundo do poço, né? Deus vai além. E eu falo também para quem já conquistou. Como vocês, por exemplo, acabaram de conquistar um objetivo que foi o casamento. Mas vitória é chegada. O casamento foi chegada. Daí a pouco vai vir filhos. Chegada. Daí a pouco vem... Né? E aí, quando a gente... Essa frase ficou assim, de fato. A gente tem que tratar toda a vitória nossa como chegada, porque a gente não para. Né? A gente não deixa de querer evoluir, não deixa de querer crescer no casamento, não deixa de querer crescer na vida a dois. Vitória é chegada. A gente só para quando morre, né? E Justamente. depois... Até chegar ao aqui, céu, né? Às vezes é Chegar ao aqui, céu. até chegar ao céu. E uma coisa que é interessante, que a gente não comentou sobre Jais e Aureliano, é que eles, lógico, fora o fundador e Debinha, eles são o primeiro casal a casar na comunidade Vida. Verdade. Né? Verdade.
é o casal experimento. A experiência. Plantando as sementes, né? As outras aí estão novos assistindo. casais que vierem. As meninas estão assistindo aí pensando, os próximos são os nossos. Já tem um povo aí, né? A gente costuma dizer que a gente está sempre à frente abrindo as portas e na frente abrindo os caminhos para os irmãos que estão ali atrás, né? Já tem aí uns se preparando e a gente está se esforçando para deixar esse caminho mais fácil, né, Aureliana? Justamente, você falando, eu estava, né, justamente pensando nisso. Quem vai abrindo as portas geralmente enfrenta maiores dificuldades, né? Nós sabemos disso, né? Quando tudo que é novo, né, que ninguém conhece, o caminho que ninguém conhece é mais difícil de ser percorrido, né? Então, com certeza, para vocês, né, esse caminho foi bem mais difícil, né, do que provavelmente será para os outros que estão vindo. A gente tem certeza que esse caminho, né, do noivado, né, para chegar até aqui foi um caminho árduo, né? Então, E eles, enquanto primeiro casal também, vão poder transmitir essa experiência, né? Isso. A gente fala muito que se a gente puder aprender com os erros dos outros, a gente ganha anos lá na frente, né? A gente não precisa errar também, né? Passar pelas mesmas coisas para aprender com o irmão, a pessoa que errou. E não que a gente queira que o irmão erre, mas falava até com o Aurélio ontem, né, Aurélio? Nosso erro, ele serve para isso também, para que a gente, né, corrija as coisas e sirva de experiência até para os próximos, para quem vai vir depois da gente, para quem a gente vai conversar, né, transmitir um pouco dessa experiência. É nunca olhar o erro como um fracasso, né? Somente como um fracasso, mas sempre olhar como uma aprendizagem, né? Como tem aquela frase, né? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Com certeza. Né? E, de fato, com os desafios que nós encontramos no nosso namoro, 5 anos de namoro, e também agora começando nessa nova fase, né? Como eu já tinha conversado com o Jaissa, é um subir de nível, de fato, né? Na nossa maturidade humana, na nossa maturidade espiritual. E encontramos os desafios também, logo no início. Mas tudo isso é uma aprendizagem para nós, né? Para que nós possamos passar para outros casais, para que nós possamos também formar outros casais diante dessas dificuldades que forem encontrando. Com certeza. E assim, uma coisa muito interessante é o desejo, né? E a luta diária da gente fazer diferente. Porque uma coisa que eu e o Hugo, a gente já escutou muito, é no sentido de, para vocês é porque vocês estão no início do casamento, por isso que ainda é tão fácil, né? Quando as pessoas verem como a gente se trata, enfim, em o conjunto da obra do nosso casamento. Mas a gente percebe que muitas pessoas começam errado, entendeu? Hoje elas estão lá na frente e o casamento deu errado, aí, o seu está dando certo porque vocês já estão no início. Sendo que não, né? A gente já vê muita coisa começando errado. Então, nós tentamos fazer o quê? Começar, né? E percorrer todo este caminho de forma correta e tentando, lógico, com sabedoria e guiado pelo Espírito Santo, né? Por Deus. É aquela parte que Geraldinho sempre fala, né? Da plantação. Né? As pessoas, quando vê a colheita, porque foi sorte, foi fácil, né? Que nem vocês estão dizendo aí, as pessoas olham para vocês e digam assim, é porque é pouco tempo. Vamos ver daqui a pouco. Mas não sabe todo o caminho que vocês fizeram de preparação, dentro também da comunidade, né? Que tiveram todo esse acompanhamento, tudo isso. E realmente houve toda uma plantação. Né? Se hoje vocês têm essa convivência, se hoje vocês conseguem, né, como tu diz, todo o conjunto da obra está em harmonia, é porque não foi do nada. Né? Houve uma plantação lá desde o início, no discernimento, no namoro, no noivado e hoje no casamento. Né? De fato. E a importância, né, de passar por esses passos, por esse treinamento, né, na verdade. Porque nós agora estamos na batalha, nós passamos pelo treinamento que foi o namoro. Né? E o casamento agora realmente é um combate que nós vivemos os dois. Porque no namoro, você tá ali, eu estava lá na casa masculina, já você estava na casa das solteiras, né? E cada um na sua casa ali, a gente se encontrava, mas o casamento não, é nós dois. Né? É uma experiência diferente. E a importância de nós termos passado por toda essa experiência, nesses 5 anos de namoro, para agora. A minha mentalidade, a mentalidade dela é totalmente outra, devido a tudo que nós passamos no namoro.
E no noivado. Isso, e no noivado também, né? E aí nós vamos pegando para o casamento todas as experiências que a gente viveu. Justamente. As dificuldades Justamente. para que nós dois, com a mentalidade um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, nós possamos ir enfrentando cada desafio e também conquistando cada vitória que Deus tem preparado para nós, né? Porque assim, no dia que tiver uma briga, ninguém vai pra casa, ninguém vai para um lado, ninguém vai para o outro. E é pra casa de mamãe. Não! Todo mundo vai estar ali juntinho, vai ter que se resolver, porque ninguém vai resolver por vocês, né? Ninguém vai chegar e vai dizer, eita, Jaissa. Você não tá é- falando por experiência própria. Não, de forma alguma. Ali é entre vocês, né? Então, tem o mal-estar, tem a briga, tem as diferenças, né? Como a Aurélia disse no início, vocês são muito diferentes. Bem muito. Vocês podem perceber, né? Já dá notoriamente como já é uma pessoa assim que já passa, assim, uma pessoa muito calma, com certeza. É. As publicações na época do noivado eram só tirando onda em relação ao temperamento calmo dela. Lá no Contém casamento tava ironia, lá. né? Tem certeza, tio? Ela é colérica. Tem certeza? O meu temperamento é só um pouco, digamos que, intenso, explosivo. Meu temperamento é o colérico. O temperamento de Aureliano é o fleumático. É o clássico casal, minha gente. Água e fogo. Mas é bom Deus. porque a água apaga o fogo. Né? E o fogo, ele dá uma movimentação, assim, no Quando água. tudo está em harmonia, né, a gente consegue o equilíbrio. É isso que a gente tem que pensar. Um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco ali. Porque o que eu acho assim que diferencia muito, né, os casamentos que eu vejo que não dão certo, porque o casamento foi feito para dar certo, o namoro é que é outra história. Mas o que eu percebo muito é justamente isso, a falta de querer ceder. Porque a gente está cada vez mais sendo construído no sentido do meu eu vir primeiro, né? Eu tenho que vir primeiro. Então, no que eu tenho que vir primeiro, eu nunca quero ceder. E se não houver esse equilíbrio de um ceder, o outro ceder, sem se preocupar. Porque se eu estou cedendo na preocupação, hoje eu estou dando sim, então amanhã quem vai ter que dar é Hugo, não é um ceder verdadeiro. Né? Vocês concordam comigo que isso não é um tipo de ceder verdadeiro. Então, a partir do momento que eu entendo que para manter o equilíbrio eu preciso, muitas vezes, né, dessa anulação, entre aspas, que não é uma anulação, é um ceder, eu consigo encontrar esse equilíbrio, porque você imagine só, se esse fogo for tão grande, como é que a água vai conseguir apagar, né, diminuir? Todo excesso, né, traz falta, todo excesso traz alguma coisa, né, ruim. É verdade. O fogo alto, ele vai o quê? Evaporar. Vai queimar, vai A água machucar. vai sumir, né? É. A água vai sumir. Mas eu lia esses dias agora e achei muito interessante, né? Assim, dizendo que você quer amadurecer um pouco mais, se case. Mas se você não for maduro, não case. Olha, se você não Isso é for maduro, importante, não viu? case. Não case, faça um bem para a sociedade, só case se você estiver um pouco preparado. O mínimo possível você tem que estar preparado. Tem que ser, né? É. Porque também não dá certo ir totalmente imaturo e querer ir para um casamento. Vai acontecer aquilo que a gente vê, infelizmente, em tantas realidades, né? Que 2, 3 meses ali já... Não, vou para minha casa, não deu certo, não. Não tem essa de não dar certo, né? Não O casamento, como a Luíra falou, né? Casamento foi feito para dar certo. Namoro não, namoro é outra história, mas casamento não tem essa. Não tem lá um contrato que você possa desfazer. Não, eu não gostei aqui do casamento, eu encontrei alguns defeitos, a Aureliana não era aquilo que eu pensava, eu vou lá no advogado, ele vai dar certo. Ele vai dizer, você pode desfazer o contrato. Não, você não pode desfazer o contrato. O casamento é para a vida inteira. Justamente. E assim, eu olho para Hugo, eu tenho que pensar o que eu escolhi. Alguém escolheu Jaissa para você? Jaissa, alguém escolheu Aureliano para você? A escolha foi sua. Então, isso é o quê? Autorresponsabilidade. Foi uma coisa que, ao longo do tempo, a gente esqueceu, né? Porque lá em casa, com
os nossos filhos, principalmente com o mais velho, que já tem um certo entendimento, tudo que ele faz, ele já tem que ter uma autorresponsabilidade. Ele bateu no irmão, não vai mais brincar com isso. Você não bateu por conta disso? Então, você tem que se responsabilizar pelo que você fez. Tem que ir lá, tem que pedir desculpa com 2 anos. Né? Ele vai fazer 2 anos, ainda não tem nem 2 anos. Mas, ao longo do tempo, a gente esqueceu que a gente tem que ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Né? E o casamento foi uma escolha. Eu escolhi casar com o Hugo. Então, eu escolhi casar com todos os defeitos dele. Foi nada forçado, Não. né? Como antigamente que o pai da menina... Você tem que casar agora, você tem que casar. Tudo bem que eu disse, eu dou tanto tempo, ou casa ou tchau. Não que tenha sido uma pressão, né? Jamais. Isso aí é só questão de... Não, meu filho, não é pra brincar muito tempo também, não. Foi só Vocês estão isso. se entendendo, né? Vocês estão aí, né? Olha aí. Hugo, é o seguinte, no início do namoro, minha situação é assim. Desde o namoro eu já fui muito clara, né? Ou é namoro ou não é nada. Aí, não, então vamos namorar. Eu disse, olha, tem tempo pra casar. Tem tempo pra casar. Não foi assim, nada pressionado, né? Ela estava sempre à frente, só acenando a próxima fase, Não né, é? Hugo? Só dizendo, olha, depois disso é isso aqui. Bem apressada. Mas de fato a gente está nesse novo, né? E tem sido um desafio, sim, porque Débora e Geraldinho, eles não casaram na Comunidade Vida, né? Hoje eles são um casal da Comunidade Vida, mas diferente da gente, eles não tiveram namoro na Comunidade Vida, não tiveram noivado, né? Não casaram na Comunidade Vida. Então, de fato, nós somos os primeiros, né? E tudo que é novo, é novo. A gente não entende, não tem uma receita pronta, a gente tem que... O casamento em si, Exatamente. né, já é um novo na vida da gente. Né? Então, a gente está vivendo essas 2 novidades, né? Um casamento e um casamento dentro de uma comunidade, sendo comunidade de vida, né? Que são aquelas pessoas, não sei se todos aqui já entendem a questão de comunidade de vida, né? São pessoas que doaram sua vida 100%. Né? E nós somos totalmente dedicados à comunidade. E agora a gente está no desafio de um casal, né, dedicado totalmente à comunidade. Né? Então, a gente está nesse descobrimento. Né? Estamos vivendo. Recentemente, né, estamos já fazendo 1 mês de casados. Né? Então, já tivemos alguns desafios, porque com a gente é assim, tudo é intenso. A comunidade, o carisma, tudo é intenso, né? Os combatentes. Então, nosso casamento também não poderia ser diferente, né? Tem sido intenso. 1 mês também, 4 semanas bem diferentes. Foi só coisa boa, né? Que a gente passou em lua de mel. Melhor viagem da vida é lua de verdade. mel, viu, minha gente? Quem não casou ainda, vão pra lua de mel. Essa aí foi indireta, viu, Hugo? Eu acho que ela tá querendo uma renovação aí de lua de mel. Era Debinha sempre excluíra. A melhor viagem da vida é lua de mel. E eu tenho que concordar. Maravilhosa, foi ótima. Então, a gente voltou dessa semana de lua de mel e chegamos aqui numa intensidade do cerco de Jericó, né, numa correria grande, e a gente ainda se estruturando na casa e arrumando casa, tudo isso. Então, isso meio que bagunça um pouco, né? Mas a gente sabe, né, tem esse entendimento, e a gente acredita, né, que tudo vai se encaixar e tudo vai se ajeitar, é só questão de tempo e de paciência. Né? Como o Geraldinho falava esses dias, a gente precisa resolver os problemas que ficaram do ano passado. Né? Esse ano é o ano da sabedoria, né? O ano que a gente vai construir o melhor ano de nossas vidas com Deus, né? E com sabedoria. Então, isso é o que traz paz também ao nosso coração, aos nossos corações, né, Aureliano? Saber que é só a gente passar essa fase de adaptação, de novo, de início, para depois ir construindo, né, o melhor ano de nossas vidas. E como o fundador fala, né, o melhor ano das nossas vidas, mas também não quer dizer que é o mais fácil. Justamente. Né? E Na de verdade, fato, às vezes é o mais né, de mais dificuldade, de mais desafios, né? De Não, a mais... gente tira, né, por a gente, quantas vezes, né, os maiores problemas que nós enfrentamos sempre foi com grandes vitórias Logo depois. em seguida, né? Né? e como eu falava para o Hugo quando a gente conversava, eu dizia, como é importante a gente ter sabedoria. Muitas vezes o fundador está falando, você precisa ter sabedoria, né? E como a gente está falando aqui dos casais,
Você precisa ter sabedoria no seu casamento. E às vezes a gente fica naquela coisa, quem não é casado, né? Mas quando você realmente está casado, você vê a importância da sabedoria, de caminhar com Deus, do casal caminhar com Deus, não somente um. Porque muitas vezes só um não dá para levar. Não dá para levar o casamento nas costas. Não dá para já se levar sozinha e eu não. Né? Então, graças a Deus, como nós missionários já temos essa experiência, né, com Deus, tem nos ajudado bastante. Né? Nos desafios que a gente encontra, tem nos ajudado bastante, porque nós paramos e dizemos assim, não, vamos rezar. Vamos rezar e ouvir o que é que Deus quer falar. Porque foi a mesma coisa no noivado. Assustou um pouco no início, mas quando nós paramos, dizemos assim, vamos entregar a providência de Deus. Vamos confiar na providência de Deus. Vai dar tudo certo. E começou a dar. Mas também não foi aquele, vai dar tudo certo e cruzar os braços e pronto. Céu, Deus vai mandar. Não. Vai dar tudo certo, mas nós estávamos sempre fazendo algo, sempre tomando aquela atitude com sabedoria, né? E Deus foi agindo. E da mesma forma tem sido. Como ela disse, teve umas semanas que já foram difíceis, mas aí nós paramos, começamos a rezar, entregamos a Deus e dissemos, se Deus permitiu que nós casássemos, então Ele vai conduzir. Com certeza. Verdade. Então é confiar que Ele vai conduzir. Porque se Ele está conduzindo até agora e Ele sempre conduziu toda a nossa história até agora, então Ele vai conduzir. Então não há porquê esse desespero. Nós precisamos parar, refletir e começar a resolver os problemas passo a passo. E não deixar os problemas ir acumulando, né? Uma fatia de cada vez. É isso mesmo. Sabedoria E aproveitando, prática, né, para dizer aqui a vocês, compartilhem, né? Essa conversa está muito maravilhosa, né? Cheia de sabedoria. Né? Então, eu tenho certeza que você conhece alguém, alguma família, alguma pessoa que precisa escutar o que estamos falando hoje, né? Precisa, né, ver essa graça, né, nos recém-casados, ver esse novo. Enfim, em tudo que estamos falando aqui, então compartilha, envia aí para quem vem na sua cabeça, um casal que está precisando, um amigo, aquela pessoa que está precisando, que está esperando os 3 pontinhos, então vai compartilhando, né? Envia aí o aviãozinho. Manda. E interessante isso que a Aurélia falava, porque de parar para rezar, né? De parar, porque às vezes a gente fica tão cheio das coisas e esquece em quem nós colocamos nossa confiança. E quando a gente está assim, muito atribulado, muito preocupado, é parar e rezar. Às vezes é pegar o texto e rezar, às vezes é dizer, não, Jéssica, vamos sentar aqui, vamos rezar e vamos fazer a nossa parte, acalmar o coração, que vai se resolver. E assim, se tem uma coisa que lá em casa, né, eu e o Hugo, a gente, depois que nós tivemos os meninos, a gente aprendeu muito, é que a gente não tem controle sobre tudo. O nosso humano quer ter controle sobre tudo. A gente quer a casa organizada a todo momento, nós queremos sair no horário marcado, nós queremos aquela roupa naquele jeito. Seguir uma rotina. Seguir a rotina perfeita. A mãe, depois que tem um filho, só pensa em rotina. Quando a criança sai da rotina, é 3 dias para voltar. Mas a gente não tem controle, entendeu? Nós temos todo um planejamento para a semana, um dos meninos adoece. Lógico que isso acontece com quem não tem filho, mas quando se tem filho, acontece bem mais. A gente vem aqui fazer o podcast e os meninos estão lá ligados no 320, dormem 8 horas, mas hoje eles não dormiram 8 horas. Decidiram que não iriam dormir 8 horas. Mas ao mesmo tempo que a gente vai se corrigindo nesse sentido de ter noção, porque uma coisa que eu li uma vez, falta de paciência. O que é a gente perder a paciência? É quando a gente não tem controle sobre aquela situação. De fato, é isso que nos tira a paciência. Se você está com tudo ali da forma como você quer, você não vai ficar sem paciência. Lógico que não. Está no controle, né? Justamente, mas nós não temos controle da nossa vida. Eu posso sair ali e morrer agora. Né? E aí? Tudo que eu planejei para minha casa, para minha família, acabou. Entendeu? Então, lógico, a gente tem que sempre ter o planejamento, a organização, a ordem, né? Que o reino de Deus é o reino de ordem, nossa casa não pode ser diferente. Mas na certeza que nós não temos controle de tudo.
E o que a gente não controla, entrega para Deus, né? Eu acho que eu fui meio que atropelada justamente por isso, né? Que eu tenho essa mania de querer controlar, de querer estar tudo ali sob meu controle, eu estou dominando tudo. Enquanto está assim, está ótimo, né? Mas fugiu ali um pouquinho, que de fato é o natural, fugir do controle, né? É o natural, mas fugiu do meu controle, eu já estou... Peraí, tá tudo errado, não pode ser assim. A gente já fica de mau humor. Já tem que resolver, né? E comigo tá acontecendo isso, né? A gente passou no ano passado, todo ano praticamente, na preparação do casamento, né? A gente passou 1 ano e 5 meses, não foi? De noivado, só que a gente começou nessa preparação de maio, né? Então, de maio até dezembro, na minha cabeça não tinha outra coisa. Era o casamento, tinha que dar certo, eu tenho o que para resolver. Aí eu começava a listar lá um monte de coisa, e eu tenho que dar de conta desse monte de coisa, e às vezes sozinha, né? Porque eu não queria muito estar pedindo ajuda, porque eu também sou dessas, né? É uma dificuldade minha também, do temperamento também colérico, né? Aí eu queria resolver tudo sozinha, aí queria estar correndo para um lado, para o outro. Aí eu acho muito interessante mãe. Né? Mãe é espetacular, né, gente? A minha mãe tá lá no Amazonas, longe, né? Mas conversando com ela esses dias, né, partilhando e tudo mais, ela dizia: já se dá para sentir daqui a tua ansiedade. O quanto você estava agoniada para resolver as coisas, correr de um lado. Que eu sempre dizia para ela, né? Mãe, eu estou fazendo isso. Mãe, eu estou indo ali. E ela sempre dizia: já, calma, não precisa resolver tudo de uma vez. As coisas vão se resolvendo com o tempo. Mas já se queria saber o quê? De resolver tudo. Logo, né? E isso foi acumulando aqui um cansaço físico, emocional e principalmente psicológico. Né? Foi o que gerou toda a confusão da semana, né? Que a gente partilhou aqui, que foi um pouco difícil. Né? A segunda semana de casados. Né? Foi complicado por isso, porque foi o resultado dessa minha agonia desde lá do início até o casamento. Isso gerou um certo conflito, ansiedade, que uma hora ou outra ia surgir, né? Porque uma hora a conta fecha, né? E fechou. Mas, graças a Deus, a gente teve essa... Missionários é bom por isso, né? Porque a gente sabe a quem recorrer. Eu sabia que eu só precisava parar, olhar ali para Jesus, porque, infelizmente, também com a preparação do noivado, com essa correria, eu acabei desviando o olhar, porque eu só queria saber de dar de conta de todas as coisas, e acabei fraquejando ali na minha espiritualidade. Né? Então, eu fui percebendo isso. Eu estou assim por quê? Porque eu desviei o olhar. Então, eu preciso o quê? Voltar ao olhar. Né? Porque eu tenho essa consciência, né? Que eu sou dependente de Deus. Então, se eu deixo de me alimentar, eu vou ficar doente. Assim como se você deixa de comer, você vai adquirir anemia, você vai ficar doente. Né? Então, graças a Deus, eu olhei ali para o Senhor. Não, Senhor. Perdão, eu sei que eu vacilei. Estou aqui. Eu estou aqui. Né? E eu tô muito bem, graças a Deus. Né? Sabendo que realmente Deus está na frente, está conduzindo todas as coisas. E eu sei que realmente o melhor virá, né? Porque aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Né? E se o nosso noivado já foi uma bênção, né? Até partilhando aqui, que vocês também foram os noivos e sabem que o povo, para experimentar de providência, é noivo, né? É verdade. O Geck sempre diz isso, né? Todos os nossos amigos que vão casar dizem: não se preocupe. Deus vai fazer mais do que você espera. Né? De verdade. Eu dizia para a Aurélia, né, antes de chegar essas providências, eu dizia: olha, por experiência própria, vai chegar, a providência vai aparecer, vai acontecer coisas que vocês jamais imaginarão e vai chegar. Que eu acho que vocês experimentaram isso. Muito. Né? Demais, tenho certeza minha disso. gente. Foi assim que eu ficava: Senhor, mereço tudo isso mesmo, do início ao fim. Né, Gleica, que é a irmã de Luíra, que foi a nossa cerimonialista top, né, ela é testemunha disso, né? Ela sempre dizia: minha gente, isso é coisa de Deus. Não pode não, porque todas as portas se abriram desse jeito para vocês. Né? Então, eu até aproveito aqui para agradecer,
né, aos combatentes, que eu sei que estão nos acompanhando, né, que se fizeram instrumentos dessa providência de Deus, né, tanto através de providência financeira, muitos presentes, né, que a gente recebeu, mas também orações, o carinho, né, a gente conseguia sentir o carinho dos combatentes por nós, né, o povo que vibrava ali quando a gente recebia algo, vibrava quando recebia um presente, né, então a gente recebeu demais o carinho assim dos combatentes. A gente até aproveita para agradecer, né? A gente não teve, Publicamente, né? exatamente. A gente não teve esse tempo, né? Foi tudo muito assim corrido, Muito intenso. tudo intenso, mas nós queremos agradecer de coração, né? Eu poderia sim citar nomes, né? Mas nem dá mais tempo. Nós já estamos aqui passando do horário. Luíra e Hugo têm 2 filhos esperando, né, em casa, né? Mas realmente foram muitos combatentes, pessoas que nos ajudaram, né? E a gente deixa aqui a nossa gratidão, né? O nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E possa devolver em dobro, né, tudo aquilo que vocês também fizeram por nós durante toda essa preparação para o nosso casamento. E o que a gente vê nesse mover realmente, né, já agradecendo de fato aos combatentes, é essa família mesmo. É família de combatentes, como ela verdade, falava, né? Vibra, né, com as nossas vitórias, vibrou com a gente, com todo esse momento que a gente viveu, com as providências de Deus que ia aparecendo, né? E nós colocávamos lá nos stories, né, os presentes e tudo, e o pessoal, que bom, Deus abençoe vocês, que Deus ilumine cada vez mais. E chegava presencialmente muitos combatentes, não, eu estou aqui para o que você precisar, eu já estou casada há mais tempo, eu sei que você vai encontrar desafios e tudo, mas nós estamos aqui juntos na batalha até o céu. E a importância disso, né? Verdade. De fato, esse mover tem construído uma família. É como o uma fundador família fala, a de gente não tá combatentes. junto só, né, para alegria, não. A gente tá junto na necessidade, na tristeza, Estamos juntos. Em Estamos todos os juntos, né, em sentidos, todos os sentidos. né? Até lá, né, lá quando nós estávamos lá na Lua de Mel, nós tivemos assistência dos combatentes também, né? Que Glória a Deus. a gente sem conhecer nada, né? Lá no local, sem saber nada. E tinha uns que estavam lá, né? Nos ajudando, nos auxiliando, Glória a Deus. às vezes levando a gente para outros lugares. E isso foi muito bom. E aí a gente vê que, de fato, para onde nós formos, tem uma nação combatente, né? Tem uma junto, família de combatentes que estão junto com cada um de nós. Eu até pego o gancho da fala de Jaice aí, né? Que ela falava do quanto se preocupou e, né, meio que desviou ali, esqueceu um pouquinho de cuidado da espiritualidade. E hoje eu tenho certeza que sua visão deu tudo certo, né? Me preocupei, às vezes, aí hoje você olha assim, me preocupei à toa. Isso mesmo. Acho que você experimentou isso, não foi, Jaice? Exatamente, Vocês, na porque verdade. foi perfeito. Né? Vocês estavam, porque são nossos padrinhos top, né? Nós fizemos as melhores escolhas, né? E o Hugo e Luíra são nossos padrinhos de casamento. E realmente foi tudo perfeito, foi lindo, foi muito forte. Mais do que esperava, eu já né? ia dizer, Mais do que esperava. A gente sempre pede ao Senhor algo bom, né? E aí Ele vem e dá algo bem melhor. Sempre. Sempre foi assim. E realmente a providência foi incrível. A gente sabia que haveria providência, porque Deus, Ele é perfeito. Né? Então a gente já sabia, mas que ia ser desse jeito, surpreendeu, viu? Tocou, né? Tocou mesmo assim, O extraordinário. palpável mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, né, de experimentar a providência, às vezes as pessoas olham como algo distante que não vai acontecer. Acontece e aconteceu. Né? Vocês aqui estão testemunhando isso. E é uma coisa que eu acho muito interessante de você tocar o extraordinário de Deus, é você tocar no ordinário, entendeu? Vocês agora casados, vocês vão poder perceber, né, como Deus no dia a dia age extraordinariamente, sabe? Eu gosto de trazer lá para casa sempre muito essa visão, porque se a gente ficar voltar o olhar para o extraordinário de Deus, só, no meu casamento. Às vezes a gente se perde esperando o extraordinário, sei lá, quando eu tiver um filho e tiver uma necessidade muito grande. Sendo que não, né? Deus vai agindo ali
perfeitamente diariamente lá em casa, Em no dia a detalhes, dia, né? nos Em detalhes. É incrível, às vezes a gente está conversando lá em casa, eu e o Hugo, e nós podemos tocar e ver Deus agindo ali numa coisa tão simples, sabe? Não só na providência, mas em todas as áreas. Então, vocês terem esse olhar, né, esse olhar sensível, que é um olhar sensível, né, ao bom e o belo, né, ao verdadeiro. Quando você tem esse olhar sensível, você consegue trazer para a sua casa, para a sua família, né, algo muito extraordinário, que é sentir a presença de Deus diariamente ali. Diariamente, você sentir Deus ali diariamente. Às vezes, num momento de estresse, por exemplo, né, às vezes quando eu estou muito chateada, eu vou ali, só vou rezando a Ave Maria mesmo, estando com raiva, que a gente sabe que quando reza tudo passa, né? Às vezes eu não quero nem rezar porque eu tenho certeza que vai passar a minha raiva. Mas quando a gente está ali, que consegue deixar Deus e a gente, às vezes, como a gente falou, né? Por exemplo, na falta de paciência. Se eu quero que os meninos durmam 8 horas, se eles vão dormir 8h10, eu já vou perdendo minha paciência. Mas ali eu deito ali na rede com um, aí eu começo, Senhor, Nossa Senhora, tu vai ver. A gente pede tanto a Nossa Senhora que eu acho que tem hora que ela diz, não, minha filha, já fechou a conta. Mas é ali que Deus age, sabe? Porque você estava ali super chateada com seu esposo, porque acontece, super chateada com sua esposa, mas você foi lá, conversou com Deus e você esqueceu aquilo. Deus agiu extraordinariamente ali, porque uma coisa pequena pode se tornar uma coisa muito grande. Se você não vê que Deus está ali em tudo. Deus está ali em tudo. Entendeu? Nossa Senhora está ali em tudo. Então, se eu pudesse, né, dar um conselho, entre aspas, né, aos casados, às famílias, é justamente isso. Conseguir enxergar Deus no simples. Não espere só enxergar Deus no extraordinário, no grande, porque o extraordinário é simples. E aí a vida de oração. Justamente. Porque enxergar Deus no simples, no dia a dia, é a vida de oração. A vida de oração não é só você estar ali no quarto, rezando, direto ali. Não, a vida de oração é no dia a dia, onde você estiver, no local que você estiver, na situação que você estiver, ter essa intimidade com Deus. Ouvir o que Deus quer falar, ouvir o que Deus quer mostrar ali para você. E a importância, de fato, de ter Deus como centro. Né? Porque se nós desviarmos o olhar de Deus, nós dois somos missionários, estamos servindo a Deus, estamos dedicados à obra de Deus, né? Mas se nós desviarmos o olhar dessa graça de Deus, o que era para ser uma graça, que é o casamento, se torna uma desgraça na nossa vida, né? Se tirarmos o olhar de Deus, é isso que acontece, como acontece com muitos casais. Justamente. Que aí é uma graça, né? E sempre quando eu encontro muitos casais de combatente, eles falam, ó, depois que a gente começou a fazer rotina espiritual, depois que nós começamos a rezar, a viver, tudo mudou na nossa vida. Tudo mudou no casal. E de fato é isso, porque é essa a importância de termos essa intimidade com Deus, de termos essa vida de oração, do casal ter a vida de oração juntos e também pessoalmente, naquela intimidade com Deus. Eu, como homem, ter ali a minha intimidade com Deus e ela também como esposa, né? E essa importância, de fato, de ter Deus em primeiro lugar, porque aí Ele é quem vai conduzindo e nós vamos vivendo os planos dele. Você falava, Aurélio, e eu me lembrava, eu acho que antes de casar, e já dentro da comunidade, uma conversa que eu tive com o fundador que eu nunca esqueci. E eu acho que eu já estava noivo, não me lembro. A gente conversando e eu dizia, mas aquela preocupação, né? Porque, por exemplo, aqui a gente já fala muito, como a gente diz, é a vida real. A gente sabe que vai ter briga. A gente sabe que um momento ou outro vai ter, né? Um estresse e tudo. E eu partilhava com o fundador, mas fundador, e quando tiver briga? Né? Antes de casar, né? Já com a experiência que eu já carrego hoje. E ele dizia, eu achava interessante, ele dizia, mas vai ter, ele, né, nunca disse, não vai ter, mas vai ser diferente. É diferente. Vai ser diferente. E às vezes a gente fica, a quem recorrer, né, na hora de uma briga? Com Deus é diferente. Até as nossas brigas, porque a gente sabe, é bem simples, a gente sabe onde vai resolver.
Tô chateado com o Luíra, eu sei como é que eu vou... É como a Luíra falava, às vezes eu até não quero. Você pode até não querer, mas você sabe como é que resolve. Você sabe quem é que vai amolecer seu coração. Você sabe que se você parar ali para rezar o texto ou para se colocar na presença de Jesus, meu amigo, seu coração vai amolecer. Né? Eu tô certo, Luíra tá errada, ela fez aquilo. Mas se você for rezar, se você se colocar na presença de Deus, resolve. E assim, uma coisa que o Aureliano falou que é muito interessante, é justamente fazer dessa vida, da sua vida, uma oração. Por exemplo, minha vida é extremamente corrida. Eu tenho 2 filhos pequenos lá em casa, eu tenho uma casa para tomar conta e tenho todas as minhas outras obrigações. Então, se a todo momento eu não estiver, se eu estiver esperando sempre, aí eu tenho que ter meia hora ali conversando com Deus. Não dá. Pode ser que um dia dê, tem outro que não, entendeu? Não dá. Então, se eu me coloco, né, a todo momento, na presença de Deus, no meu serviço, eu encontrar Deus ali, é tudo diferente. Entendeu? Porque se eu for, eu estou ali lavando uma louça, mas eu sei o porquê eu estou lavando a louça. Eu estou lavando a louça porque eu estou servindo a minha família. Eu estou servindo a meu esposo, eu estou servindo aos meus filhos, eu estou servindo aos meus. Então, eu encontro Deus ali. Entendeu? Faz toda a diferença eu encontrar Deus na lavação da roupa, da louça. Hoje mesmo eu estava com muita coisa para fazer, muito cansada. Só vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo. Independente de eu ter milhões de coisas para fazer, a casa tinha macarrão quebrado por toda a casa e chá e pó de chá em toda a casa. Porque os meninos destruíram, encontraram esse macarrão e esse chá, saíram melando na casa inteira. Eu fui limpar a casa, fazendo as outras coisas, vou fazer um bolo. Eu poderia não fazer o bolo, comer outra coisa. Eu vou fazer um bolo. Porque o que eu quero deixar é mais importante que meu cansaço físico, entendeu? Eu quero que meus filhos, meu esposo cheguem em casa, sinta aquele... Até brincava, estou deixando memórias nele. Memórias afetivas, mas memórias com sabor e com cheiro, entendeu? Eu quero que eles cheguem lá em casa, né, estejam lá em casa e meus filhos, né, futuramente digam, a melhor comida do mundo é minha mãe, mesmo não sendo. Mas vai ser porque eles têm memória naquela comida. Entendeu? Teu sentido faz a diferença, Justamente, né? teu sentido faz a diferença. Então eu estava cansada, muita coisa para fazer, eu disse, pois eu vou fazer um bolo. Porque o nosso desgaste, quando tem sentido, não é desgaste, entendeu? Verdade. E assim, a gente que enxerga o eterno, ter a visão do céu, ter a visão do eterno, ter a visão de que não é só aqui, muda tudo, né? Com certeza. Muda tudo, porque a gente não mas se... O Luíra fala, se eu me desgastar aqui, mas eu tenho que descansar. Meu irmão, a gente descansa, mas eu só tenho... O tempo é menor para descansar. Descansa, vai para frente, já foi. Nosso caminho é algo além terra, né? É algo muito mais que aqui. Com certeza. E assim, né, para a gente começar a encerrar... A conversa tá muito boa. A conversa tá boa, demais, tá proveitosíssimo. Hoje eu nem olhei para André, hoje eu nem tô olhando para ela, para não mandar eu encerrar. Mas antes disso, né, compartilha, gente, não esqueça, curte, compartilha, manda para todo mundo, vamos bater todos os recordes de visualização, porque nós temos certeza que outras pessoas precisam ouvir, entendeu? A gente fala, né, não é questão de quantidade de pessoas, lógico que quanto mais pessoas nos assistirem, quanto mais pessoas escutarem, com certeza mais pessoas serão tocadas. Então, compartilhem. Né? E voltando aqui para encerrar, eu gostaria de saber assim de vocês, o que é que vocês esperam, né? Quais são as perspectivas de vocês daqui a 5, 10, 20, 50 anos? Eita. Porque assim, né, eu vim até partilhando com o... Às vezes a gente não quer fazer essa perspectiva do futuro porque a gente acha que o casamento é uma coisa que... eu não sei se daqui a 5 anos eu estou com... Ele vai estar comigo daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos ele vai estar comigo. Jesus. Daqui a 50 anos ele vai estar Ninguém comigo. duvida disso, né? E ai Até que a dele. morte separe, né? Até que a morte separe. Ele não tem outra opção.
Vai lá. Acho que eu deixei ele sem Ficou bonito. palavras. Você- Ficou ponto de interrogação. Né? Então, foi engraçado, eu achei engraçado e parei aqui, foi ela dizendo, não tem outra opção. Eu lembrei de um meme, né? Você, por livre e espontânea vontade, você casou, você disse sim. Só vai Pronto, ter glória. só agora quer sumir, não quer se livrar de mim, dá uma falecida. Só vai se for pra glória. Só na glória. Vai para o céu. É, todo mundo mandou pra mim, tirando onda. Aí, Luíra disse, não, ele já sabe. Se quiser me deixar, só construir uma casa namorada eterna. Mas a gente sonha, né, com a prosperidade, né, em todas as áreas de nossas vidas. Nós queremos deixar marcas, né, como o Geraldinho costuma dizer, o que vocês vão deixar, né, para essa É um geração. legado, né? É um Né, porque legado. você vai as pessoas vão lembrar não de quem começou, É verdade. né, mas de quem terminou, né? Porque seria muito triste se dissesse assim. Já e Aureliano estavam lá falando do casamento de um mês, né? E com 1 ano, 2 anos, separaram. Acabou. Né? E a gente não quer isso. A gente quer os nossos filhos. Não sei quantos, Família, né, né? Aurélio? Estamos aí abertos à graça de Deus, né? Tudo na nossa vida, a gente espera que seja sempre e sempre, né, conduzida, guiada, né, dirigida pelo Espírito Santo por Deus. Porque a gente sabe que aí não tem erro. Né? Que nunca seja somente a nossa vontade, mas que seja sempre em comunhão e principalmente seja a vontade de Deus. Né? Então, a gente quer crescer como missionários, crescer como um casal, né, na comunidade. Né? Queremos que os nossos filhos, assim como o de vocês, né, nascem nessa comunidade, eles possam crescer nessa comunidade, para que assim possam ser, como vocês sempre dizem, né? Eu gosto muito de acompanhar vocês no Instagram, os textos são muito ricos, e sempre dizem, né? A gente quer que nossos filhos sejam homens, sejam santos, né? Que eles, exatamente, nossa maior herança que a gente pode deixar para eles é esse desejo de santidade, né? Que eles possam buscar o céu. E a gente deseja isso também, né? Que daqui a alguns anos, né? Depois nós vamos ver, né? Ah, foi tanto tempo depois dessa conversa com vocês, né? Isso aqui Vamos vai olhar ficar, o vídeo né? e vamos Isso ver, aqui né? vai Depois, ficar. eita, olha aí, ó. Os Foi frutos que desse nós jeito. deixamos, né? É E verdade. nós queremos, sim, dar muitos frutos, né, para a igreja, para a nossa comunidade. Não só frutos, não só as crianças, né? Mas frutos em todos os sentidos. Né? Nós queremos que a comunidade daqui 10, daqui 15, 20 anos possam contar, né, que teve, né, o primeiro casamento da comunidade de vida e que esses geraram esses. Eles não e que- só começaram, eles começaram e terminaram. Foram até o fim, Exatamente. né, Jade? Eles Isso hoje estão mesmo. aqui com tantos anos de casados, já têm tantos filhos, os filhos são todos da comunidade. Não, já essa palavra eu já estava visualizando aqui. Nossos filhos aí já como profetas nesse mundo. O meu já sei que vai Levantando tocar vidas, violão, salvando, Forte, né? salvando pessoas. É, Não, eu ficava Bento imaginando José. ela falando aí, eu ficava imaginando. Bento Ah, José lá cantando, Estejam aí tocando. tocando. Né, Já pensou vendo lá meu filho tocando e cantando, né? Você já Ou pensou eles filha, né? assistindo esse programa? Não é? Fantástico. E vendo aí, ó, meus pais ali conversando. Já bem profetizavam, já indicavam já o caminho. profetizavam. Já preparavam um povo bem disposto, como dizia Monsenhor, né? Para a vinda do Senhor. Mas de fato é isso, como ela falava, né? A gente nem planejou a resposta. Mas é isso, é prosperidade, né? E não somente em uma área da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida, né? E nós queremos já começar esse ano vivendo com intensidade, o ano da sabedoria. Porque nós queremos ter cada vez mais essa sabedoria para que os próximos anos que vierem, né, nós possamos estar bem firmes na graça de Deus, né, e sempre caminhando nos planos de Deus. Né? Nós planejamos agora algo para 10 anos, mas Deus pode ter outros planos ainda melhores, e com certeza Ele tem, Sem dúvida. né? Sem Mas de dúvida. fato é isso, é prosperidade. Melhores né? e maiores. Caminhar nesse sentido, né? Buscando sempre essa sabedoria, e nós temos certeza que Deus vai conduzindo, porque as metas materiais nós também temos, e vamos já planejando metas materiais,
Mas se nós não tivermos sabedoria, nada disso pode acontecer, né? Então é importante termos essa sabedoria e começarmos já esse ano. Esse ano pode já valer por 10 anos, né? Se nós quisermos e tomarmos essa decisão de viver nessa firmeza, principalmente fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, viver esse propósito de construir realmente uma família santa, como ela falava, né? Que os nossos filhos, de fato, possam olhar para nós e ver Pai Santo, assim como Santa Teresinha, né? Que os pais dela também foram santos e construíram também filhos santos. Então, o desejo de uma família é essa, né? De um casal é esse, que os seus filhos, né, de fato, possam buscar essa santidade, assim como os pais também buscam. Então, é esse o desejo que nós temos e que entregamos e confiamos na vontade de Deus. Esse era o programa, viu, André? Para eu trazer Bento para tocar. Seria Era ótimo. Bento e Aurélio tocando. Também tocava. Quer falar alguma coisa, meu amado? Não, foi maravilhoso. Hoje foi uma conversa muito boa e foi um prazer, uma satisfação receber vocês. Eu acho que essa conversa de hoje vai gerar muitos frutos. Muitos frutos de novos casais, muitos frutos, né, dessa realidade que vocês partilharam aqui com a gente, da experiência da providência de Deus, que também se fez presente. E é isso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Como eu já disse. E vou falar para encerrar, compartilhem. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de mandar para as pessoas, para os casais, para as famílias, para aquela pessoa que às vezes você nem imagina que está precisando, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Ai, não, essa pessoa tem um casamento tão tranquilo, não é só para quem tem casamento atribulado, são para as famílias, né? Como a gente sempre fala aqui, nós trazemos todos os tipos de assunto, né? Nós queremos que vocês não só compartilhem, comentem também, comentem lá no Insta, comentem aqui, a gente sempre dá uma olhada nos comentários no YouTube para ver, né, o que vocês estão achando. Então, escrevam o que vocês estão achando, escrevam o que vocês esperam. E a gente vê muitos comentários interessantes, né? Que tipo, comentário de conversas que a gente teve aqui, que a pessoa disse, olha, isso aqui falou muito para mim, isso aqui foi muito importante, né? Tipo, uma conversa que nem estava tão relacionada ao tema, a pessoa disse, não, isso aqui para mim foi... Justamente. Né? Hoje foi para mim essa conversa, foi... Já aconteceu, por exemplo, acho que foi no podcast de Glauber, né? Ele falando sobre o testemunho dele, e teve gente que, amiga minha solteira, não era casada nem nada, que ela disse que o testemunho dele tocou na vida dela em uma determinada área da vida dela, entendeu? Então, você não pensa, é só para casais, é só para... Não, são para as pessoas, entendeu? Porque uma frase dita aqui pode mudar, né? Muito, mudar uma visão de outra pessoa. Então, compartilhe, mande para os seus amigos, né? Para seus familiares. Faça igual manhinha. Manhinha não tem quem manda mais aviãozinho que minha mãe. E é isso, minha gente. Ela viu? Ali, e é todas as lives. Dá de 5 da manhã até se tiver meia-noite, ela dá mandando. Tá firme, ela tá firme. Mas é isso, gente. Foi maravilhoso. Como o Hugo já falou, ter vocês aqui conosco. A conversa foi extremamente produtiva, sem sombra de dúvida, construtiva demais. Com certeza. Então, agradecemos vocês, combatentes, por estarem aqui conosco. Agradecemos a presença, a fidelidade de vocês. E até o próximo programa, com mais um podcast. E muitíssimo obrigado, uma santa noite, uma abençoada noite. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família. Tchau, tchau. Santa noite. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe cada um de vocês. Santa noite, povo de Deus.